E essa matéria mostra o completo desespero, principalmente da esquerda, em relação ao fenômeno Pablo Marçal nessa campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Que está vendo a imagem do Pablo Marçal saindo mais fortalecida dos debates, o Pablo Marçal ganhando mais espaço, ganhando mais visibilidade, não só na mídia tradicional, como também na internet. O Pablo Marçal está utilizando a internet para impulsionar a sua imagem, e só tem um campo em que o Pablo Marçal ele tem vantagem entre os outros candidatos, porque os outros candidatos têm tempo de TV, o Pablo Marçal não tem. Agora, o único local onde o Pablo Marçal é grande e tem a possibilidade de crescer ainda mais é na internet, e eles estão exatamente indo para esse campo para tentar minar, derrubar a campanha do Pablo Marçal, deixando ele inelegível por pelo menos 8 anos. Ao que tudo indica, esse daqui é um jogo de cartas marcadas, onde o sistema te dá a ilusão de que você pode escolher alguma coisa. Ou seja, ele vai te dar aqui 3, 4 opções. Está aqui o Boulos, está aqui o Datena, está aqui o Nunes, está aqui a Tabata. E você tem a ilusão de que você está fazendo uma escolha por conta própria, mas colocaram ali as cartas na sua frente. Na realidade, você não está escolhendo o que você quer, você já está escolhendo algo que o próprio sistema escolheu para seguir. E o Pablo Marçal, ele acaba entrando como um corpo estranho, alguém de fora, um outsider. E isso daqui, cara, é muito perigoso para o sistema. Ah, José, então quer dizer que você acredita que o Pablo Marçal tem totais condições de ser um bom prefeito, que ele tem um bom plano para a Prefeitura de São Paulo? A gente não está discutindo isso. Essa mesma medida poderia ser contra o Nunes, poderia ser contra o Boulos, poderia ser contra qualquer outro candidato. E eu iria achar, obviamente, um absurdo, do mesmo modo que eu acho que é um absurdo o que está acontecendo aqui contra a campanha do Pablo Marçal. Agora, o que eu acredito é que, se o sistema, os políticos, que já são políticos de carreira, eles estão tentando de tudo para anular a voz do Pablo Marçal e a participação do Pablo Marçal, que é o que, cara, uma grande porcentagem da população de São Paulo quer uma voz nova, uma pessoa nova, quer, cara, oxigenar, renovar a política de São Paulo, e o sistema está batendo contra e tentando anular essa voz, aí sim me dá indícios de que realmente a única coisa diferente do que já está sendo praticado em São Paulo é realmente o Pablo Marçal nesse momento. Se vai fazer um bom governo, se tem boas propostas, se tem boas ideias, isso aqui é uma outra história, é uma outra discussão. Mas o que está acontecendo agora é o quê? É o crescimento absurdo aqui da exposição da imagem do Marçal nessa campanha. E para mim não seria surpresa se uma pesquisa séria fizesse um trabalho sério, que o Pablo Marçal até performasse entre as primeiras posições nessa campanha em São Paulo. Mas, obviamente, eles não querem nada disso, estão tentando, de alguma forma, calar a voz do Pablo Marçal, como a gente pode ver nessa matéria aqui que saiu agora na revista Isto É. Candidatura de Pablo Marçal corre risco? Entenda as denúncias do Ministério Público Eleitoral sobre o suposto abuso de poder econômico do Pablo Marçal. A gente sabe que isso aqui é um ataque, né, para tentar desestabilizar o Pablo Marçal ou o candidato, poderia ser qualquer candidato aqui, né? Agora eles vão ter que apresentar provas de que realmente isso está acontecendo. Mas o que a gente vai ver aqui nessa matéria é que o que eles estão acusando o Pablo Marçal de fazer, na realidade, eles também fazem. Então, a partir do momento que eles estão colocando esse holofote em cima da campanha do Pablo Marçal, eles estão colocando esse holofote também em cima das suas próprias campanhas. O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão da candidatura à prefeitura do Pablo Marçal, do PRTB, por suposto abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições desse ano. A ação movida pelo promotor Fabiano Augusto Petean mira a estrutura de cortes de vídeos nas redes sociais com verba não contabilizadas no período da pré-campanha, ação vedada, ou seja, não permitida pela legislação eleitoral. E olha só que interessante, o pedido do MPE foi feito após as representações do PSB, que é o partido da Tabata Amaral, do MDB, do Ricardo Nunes, o atual prefeito, que acusam o candidato do PRTB, o Pablo Marçal, de cooptação de colaboradores para disseminação de seus conteúdos em redes sociais, com a farta distribuição de brindes promocionais de candidatura. E o que diz a liminar? A liminar diz o seguinte: nesse sentido, tem-se que o impulsionamento pago é vedado pela legislação eleitoral, ou seja,
não pode fazer ali os impulsionamentos pagos e também, se você for fazer algum tipo de campanha, você tem que respeitar o limite ali do seu orçamento. Você não pode sair colocando qualquer dinheiro, uma quantidade absurda de dinheiro em impulsionamento, não. Para desviar essa proibição, ou seja, que não pode fazer esse impulsionamento pago na legislação eleitoral, no período de pré-campanha, o candidato não faz o impulsionamento diretamente. Ao contrário, estimula o pretenso cabo eleitoral ou eleitor para que, de vontade própria, façam sua própria postagem ou propaganda. Nesse momento, poder-se-ia até identificar a voluntariedade, o que seria normal, a pessoa pode impulsionar voluntariamente os conteúdos do Pablo Marçal, mas o comportamento não repousou apenas nesse aspecto, diz a liminar. Ou seja, meus amigos, para você entender exatamente o que está acontecendo, eles estão acusando o Pablo Marçal de, no período da pré-campanha, fazer com que outras pessoas fizessem as suas publicações e impulsionassem essas publicações na internet, o que seria contra o sistema, né? Não pode fazer isso, é contra a lei, segundo essa liminar que a gente acabou de ler aqui. Dessa forma, o Pablo iria se proteger, porque não é ele que está fazendo a publicação, não é ele que está fazendo o impulsionamento. São outras pessoas que estão fazendo as publicações e estão fazendo os impulsionamentos. Só que a gente que trabalha com marketing tem algumas ferramentas que a gente consegue ver quem é que está fazendo publicações, quem é que está impulsionando, e a gente acaba percebendo que todos os outros candidatos, eles fazem a mesma coisa, eles utilizaram a mesma estratégia. Então, o Pablo Marçal poderia entrar com uma liminar na justiça, pedindo também a suspensão da candidatura, tanto do Ricardo Nunes quanto da Tabata Amaral, como eu disse anteriormente, quando eles colocaram o holofote em cima de uma coisa, eles acabam atraindo para si esse mesmo holofote. Aqui a gente não está concluindo absolutamente nada, mas aqui eu só vou te apresentar uma ferramenta que é disponível, é gratuita, qualquer um pode acessar, qualquer pessoa pode acessar. E nessa ferramenta a gente tem o histórico dos anúncios de uma pessoa, de uma empresa, de uma determinada palavra-chave. E aqui a gente vai analisar o comportamento dos anúncios com a palavra-chave Ricardo Nunes e com a palavra-chave Tabata Amaral e também com a palavra-chave Pablo Marçal, para a gente ver como é que está sendo o comportamento dentro dessas ferramentas. O Meta é a dona do Facebook, né, e do Instagram. E quando você vai fazer um anúncio para Facebook e para Instagram, você tem que utilizar a ferramenta Meta. E ela mostra os anúncios que estão ativos nesse exato momento daquela determinada palavra-chave. Esse primeiro que a gente vai olhar aqui é do Ricardo Nunes. Eu coloquei Ricardo Nunes e vai aparecer, todos os anúncios que tem essa palavra-chave Ricardo Nunes, inclusive os anúncios que não são anúncios de política, e é natural. Por exemplo, tem o Dr. Ricardo Nunes, que não é o Ricardo Nunes, candidato a prefeito, mas tem esses outros aqui embaixo, ó. Um anúncio do Bolsonaro falando do apoio ao Ricardo Nunes. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a prefeitura. Viu? Então é um anúncio do Bolsonaro falando do apoio ao Ricardo Nunes. Mas quem fez esse anúncio não foi o Ricardo Nunes. Ele gosta tanto do Ricardo Nunes que ele está pagando do próprio bolso um anúncio do Bolsonaro apoiando a candidatura do Ricardo Nunes. Com a palavra-chave Tabata Amaral, a gente vai ver aqui que basicamente é ela que faz os impulsionamentos na conta dela mesmo. Agora, no Pablo Marçal, o que mais a gente vê aqui de anúncio é anúncios sobre cortes, sobre como ganhar dinheiro, né? Vendendo seus produtos, vendendo seus infoprodutos, as suas palestras. Não tem propaganda eleitoral, pelo menos com a palavra-chave Pablo Marçal no Meta Ads. Você também pode fazer a pesquisa se você encontrar, depois você compartilha aqui com a gente. Mas eu analisei tudo aqui, esses que estão disponíveis aqui no Meta, são só anúncios de como ganhar dinheiro. E o Pablo Marçal tem os seus produtos, né? Tem os seus cursos, e ele utiliza exatamente o Meta Ads para fazer esse trabalho. E eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso conteúdo, a biblioteca de anúncios do Meta Ads, para você brincar, para você fazer aí as suas pesquisas, para você ver como é que os candidatos estão trabalhando com as suas campanhas eleitorais, fazendo seus impulsionamentos aqui na internet. Bom, e o que diz o Pablo Marçal com relação a tudo isso que está acontecendo, todas essas acusações? Por meio de nota enviada ao site Isto É, a campanha de Marçal afirmou que não houve financiamento nem antes, nem durante a campanha. E abre aspas aqui para a equipe do Pablo Marçal, de campanha do Pablo Marçal. Isso é só uma tentativa desesperada do bloco da esquerda, MDB, PSB, PT e PSOL, de tentar frear quem realmente vai vencer as eleições
essa manobra só reforça o medo que eles estão do efeito Marçal, mas eles não vão nos parar, diz a nota. Agora, o que diz o partido? A defesa do candidato demonstrará em juízo que todos os gastos de pré-campanha não excedem os limites do razoável. Sem prejuízo, o pedido de suspensão liminar do registro de candidatura não encontra qualquer amparo legal, razão pela qual será indeferido pela Justiça Eleitoral. Ou seja, é uma acusação, eles têm supostas provas de que o Pablo Marçal fez aqui abuso de poder, e a defesa do Pablo Marçal já entrou com pedido de suspensão dessa liminar, apresentando provas de que ele não teve nenhum tipo de abuso de poder econômico, nem no período de pré-campanha e nem no período de campanha eleitoral. E você, o que você acha disso tudo? É extremamente importante a sua participação aqui no nosso bate-papo. Bora dar corpo aqui para a nossa conversa. Deixe o seu feedback aqui no campo dos comentários. É extremamente importante a sua participação aqui na nossa conversa. É importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações que você acabou de acessar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.